Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à nossa 11ª aula do nosso curso de Crescimento e Discipulado. De antemão, eu quero pedir desculpa aos irmãos pelo estado da minha voz. Esses dias eu tenho estado bem enfermo com uma virose e a garganta está um pouco rouca. Então, já faz alguns dias que eu estou enfermo. Mas ainda assim, nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, hoje nós estamos na 11ª aula, tem por tema o Espírito Santo, Deus vivendo em nós. Na aula passada, 10ª aula, nós falamos sobre oração. Vimos a quem nós devemos orar, por intermédio de quem, em nome de quem. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo, em primeiro lugar, né? Então, observando aqui a nossa lição, a primeira pergunta diz assim: os textos abaixo nos mostram que o Espírito Santo tem personalidade, pois há características que são próprias e exclusivas de uma pessoa. Escreva por que o Espírito Santo tem intelecto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Então vamos lá na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 11, que diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo ele tem intelecto, porque ele conhece as coisas que são próprias da mente de Deus. Nosso espírito ele conhece as coisas que se passam na nossa mente. Nós não podemos perscrutar as mentes um dos outros, mas o nosso espírito ele compreende, ele sabe exatamente aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração. De igual modo, nós não podemos prescrutar a Deus, mas o Espírito Santo de Deus ele conhece o íntimo de Deus, né? Ele pode prescrutar os pensamentos de Deus por se tratar ele de Deus também. O Espírito Santo também ele possui sentimentos. Dá uma olhada lá em Romanos capítulo 15 e o versículo 30. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ou seja, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito. Então, o Espírito Santo ele possui sentimentos, ele ama e ele pode se entristecer também, como nos é mostrado no texto de Efésios 4, 30. Dá uma olhada lá, Efésios 4 e o versículo 30, que mostra que o Espírito Santo ele pode entristecer-se. Efésios 4, 30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo ele possui características específicas que fazem com que nós possamos perceber que ele é uma pessoa e não uma força ativa, como vão dizer os adeptos da seita das testemunhas de Jeová. Então, a Bíblia é muito clara em demonstrar que o Espírito Santo tem características de uma personalidade. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando o que faz de alguém
alguém e não uma coisa, né? O que que nos confere pessoalidade e ou impessoalidade. Então, o Espírito Santo ele tem características que o fazem ser uma pessoa. Ele tem vontade própria, por exemplo, Atos, capítulo 13 e o versículo 2. Atos 13, 2. Que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo disse, ele falou, isso é próprio de uma pessoa, e ele deu uma ordem: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, também é uma característica de uma pessoa, ele tem vontade própria. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, aquilo que nós chamamos de a terceira pessoa da Trindade. Ele não é apenas uma boa influência, energia ou força impessoal. Ele é Deus juntamente com o Pai e o Filho. E aqui é interessante dizer que nós, didaticamente, usamos a nomenclatura primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Mas dentro da Trindade não há hierarquia, ou seja, no sentido Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm a mesma essência, a mesma força, a mesma honra, o mesmo poder. Então não existe um maior do que o outro. Na história da redenção, e aí há alguns textos que apontam para isso, Pai, Filho e Espírito Santo vão desempenhar funções diferentes dentro da história da redenção. O capítulo 1 de Efésios, por exemplo, é um texto que nos mostra isso de forma muito clara, como cada pessoa da Trindade assumiu para si uma função na história da redenção. O Pai é aquele que elege aqueles que ele amou desde antes da fundação do mundo. O Filho é aquele que paga pelos pecados, ele se entrega como sacrifício por aqueles que foram amados por ele e pelo Pai. E o Espírito Santo é aquele que convence e aplica e sela aqueles que foram eleitos por ele desde toda a eternidade para a salvação. Então, as três pessoas da Trindade, eles assumem na história da redenção funções diferentes, mas eles têm a mesma honra, o mesmo poder, né? Então eles são essencialmente o mesmo Deus, né? Com a mesma honra, mas são pessoas diferentes e com funções diferentes na obra da redenção. Por que que o Espírito Santo veio? De acordo com os textos seguintes, o que o Espírito Santo faz que nos conduz à conversão. Então vamos lá para João, capítulo 16 e o versículo 8. João 16, 8, que diz: Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, em João 16, 8, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em João, capítulo 3, versículo 5, o que o Espírito Santo faz? Vamos lá dar uma olhada. João, capítulo 3, versículo 5. Aqui, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o Espírito Santo ele faz com que homens pecadores que não amavam a Deus, não temiam a Deus, eles passem agora pelo novo nascimento. Nós somos nascidos de novo através do Espírito Santo. Agora, em Tito,
capítulo 3 e o versículo 5. O que Tito diz sobre o Espírito Santo? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos regenera e ele nos renova. Quando você foi convertido, o Espírito Santo fez e fará uma série de coisas para você. Procure encontrá-las nos textos abaixo. Vamos lá? Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Diz que ele, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo, ele nos selou, nos marcou. A ideia de selo, ela tem algumas implicações no contexto bíblico. Tem a ideia, por exemplo, de inviolabilidade. Então, aqueles que foram comprados por Cristo, eles não podem ser violados, assim como uma carta nos tempos antigos, em que ela era selada com um anel, com um brasão daquele que enviava. Essa carta só poderia ser aberta, violada, quando chegasse ao seu destino. O selo também traz a ideia de propriedade. Então, se somos selados pelo Espírito Santo, nós somos propriedade daquele que nos selou. Ou seja, somos propriedade de Deus, de Cristo e do Santo Espírito. Agora o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito Santo, uma vez que nós ouvimos a palavra da verdade e ele regenerou o nosso coração, nos fez nascer novo, ele agora habita em nós. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de forma permanente, ele nunca nos abandona. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 11. 1 Coríntios 6 e versículo 11. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo, ele aplica em nós a santificação e a justificação decorrente dos méritos de Cristo, que são aplicados a nós por meio do Espírito Santo. Outro texto que aponta para uma outra faceta do Espírito Santo, outra coisa que o Espírito Santo ele opera em nós, é João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina e ele fará lembrar as palavras de Jesus, aquilo que Jesus nos ensinou. É interessante você pegar Mateus capítulo 28, lá no texto da Grande Comissão, no finalzinho de Mateus, versículos 18 ao 20, especificamente o versículo 20, após Jesus dizer aos seus discípulos que eles fossem e fizessem discípulos, e eles deveriam batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar todas as coisas que ele havia ordenado
Aí ele dizia: estarei convosco todos os dias até a consumação. Essa presença de Cristo em nós e conosco, ela é possível por meio do Espírito Santo que habita em nós e no meio do povo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos convence, ele nos ensina aquilo que Jesus havia ensinado, ele nos lembra das palavras de Cristo Jesus. Por isso que se dá na vida do crente após a sua conversão, um processo de santificação gradual que dura durante toda a vida, né? Até que Jesus volte e aí nós entremos para a eternidade. Próximo texto, João 16:3. João 16, versículo 3. 13, perdão. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja que interessante, o Espírito Santo ouve, característica de uma pessoa. Ele anuncia também, é uma característica de uma pessoa. Mas ele anuncia o quê? Ele anuncia a, a verdade, né? Toda a verdade. Então ele guiará ou ele nos guia em toda a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo Jesus e as suas palavras proferidas. Então, o Espírito Santo nos guia por meio das palavras de Cristo Jesus. Agora o próximo texto é Romanos 8:16. Romanos 8, versículo 16. Diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que é que o Espírito faz? Ele confirmou com o seu espírito que você é filho de Deus. Então você pode ter certeza de que você é um filho adotivo de Deus, porque o Espírito Santo, ele confirma isso ao seu espírito, né? Então, intimamente nós sabemos que somos filhos de Deus. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Aqui assistir é a ideia de dar assistência, de ajuda. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito interceder, também característica de alguém, de um ser pessoal. Ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele nos ajudará na nossa fraqueza, intercedendo por nós. Próximo texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 11. 1 Coríntios 12, 4 e 11. 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o Espírito Santo ele concedeu dons espirituais para o serviço cristão. Ele confere habilidades aos crentes para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificado. Agora, de acordo com Romanos 8:9, alguém pode ser um verdadeiro cristão e não ter o Espírito Santo habitando em seu coração? Vejam bem, isso aqui
É uma pergunta muito importante, porque não há possibilidade alguma de alguém ter sido convencido pelo Espírito Santo e não tê-lo habitando em si. Então lá, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, todo aquele que verdadeiramente confiou sua vida a Cristo, ele possui o Espírito Santo. Não é? Então, essa ideia, né, de alguns irmãos de que o Espírito Santo é recebido posteriormente por uma bênção especial, essa ideia não coaduna com o texto bíblico, que demonstra claramente que todo aquele que entrega a sua vida de fato, verdadeiramente, genuinamente a Cristo Jesus, ele é habitado pelo Espírito Santo. Agora, qual a razão principal da vinda do Espírito Santo, conforme João 16, 14? Qual a razão principal da vinda do Espírito Santo? Vamos dar uma olhada. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, o Espírito Santo, ele veio glorificar a Cristo, anunciando-nos a sua vontade. Então, o próprio Espírito Santo, ele vem anunciar a Cristo a nós, aplicando em nós a obra redentora de Cristo Jesus. Sexta, como isto pode ser realizado através de você? João capítulo 15 e o versículo 8. João 15, versículo 8. Nos diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, nós também glorificamos a Cristo, anunciamos as obras de Cristo, quando nós mesmos, pelo Espírito Santo, nós damos frutos e muitos frutos. Agora, Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós glorificamos a Deus também quando nós assumimos a postura de testemunhas de Cristo. Nós testemunhamos da obra de Cristo e guardamos esse testemunho até, se necessário, ou quando necessário, até a própria morte. Pergunta número 7. Que desafio recebemos da palavra de Deus em Efésios 5:18? Efésios 5:18, texto que fala sobre a plenitude do Espírito Santo. Vamos ler o texto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o desafio que nós recebemos é de nos enchermos do Espírito Santo. A ideia de encher-se do Espírito Santo aqui, ou o que é ser cheio do Espírito Santo, é a buscar viver a plenitude do Espírito Santo, ser controlado por ele. É uma notinha aqui abaixo que diz: ser cheio do Espírito Santo é uma maneira figurada de dizer que devemos ser constantemente guiados e controlados pelo Espírito Santo. Esse controle não tira a nossa consciência, não é um transe, mas se dá na medida em que obedecemos à vontade de Deus, exposta nas Escrituras, e humildemente
nos colocamos em suas mãos para sermos usados por Ele. Ah, interessante aqui porque o apóstolo Paulo ele usa um contraste de você olhar o texto direitinho e diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito. Então ele está utilizando aqui os resultados da embriaguez como contraste a ser cheio do Espírito. Quando você está embriagado, você perde o controle de si. Então, a tendência é você fazer coisas desagradáveis e pior de nada, que depois você vai dizer que não lembra de nada porque estava bêbado. O Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo ou buscar a plenitude do Espírito Santo, faz com que você tenha controle das suas ações e faz com que você possa buscar a justiça, não a sua própria justiça, mas viver em santificação buscando a justiça de Cristo Jesus. Então, o processo de santificação não é um processo em que nós achamos que vamos ser perfeitos nesta vida, mas é um processo em que estamos lutando por viver segundo os ensinos do nosso Senhor, que é santo e que nos estimula, nos ensina a viver em santidade. Vamos aqui às aplicações. Quando você crê e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz morada em você. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 ao 20. Estando em você, ele é quem dirige a sua vida. Romanos 8, 14. Quanto mais obedecer à orientação do Espírito Santo, mais vigoroso você será espiritualmente, e ao invés de ser levado de um lado para o outro por modismos doutrinários, será guiado a toda a verdade por ele, tornando-se um discípulo fiel e produtivo. Então, fica aqui uma exortação, busque, uma vez que você já sabe quem é o Espírito Santo, você já sabe qual a função do Espírito Santo, né, na economia da salvação, né, qual o papel que ele assumiu, né, de nos regenerar, de nos converter, de nos fazer compreender nossa situação de pecado e de nos fazer entender quando estamos pecando para buscar uma vida de santificação. Então, que nós vivamos dessa maneira, buscando a plenitude do Espírito Santo. Lembrando novamente, nós não seremos perfeitos nesta vida, mas o que se espera de um discípulo de Cristo é que ele viva em constante busca por ser cheio do Espírito Santo e daí vencer as adversidades, vencer as tentações postas pelo maligno. Então, vou ficar por aqui. Peço novamente desculpa pela minha voz e qualquer dúvida eu vou estar sempre disponível para os irmãos, para tirar as dúvidas, seja no WhatsApp, para quem já é da igreja já me conhece, e quem não me conhece quiser pegar o WhatsApp, é só entrar em contato comigo na descrição do vídeo aí, na mensagem, e aí eu retorno e coloco o meu WhatsApp, né, para quem quiser conversar, tirar dúvida, né, estudar também. Tá bom? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus.